Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Dou graças a Deus pelo privilégio de estar com vocês. E eu quero partilhar então o texto que está em Jó. Eu tinha planejado pregar outro assunto, mas quando soube que essa música ia ser cantada antes da mensagem, resolvi mudar essa mensagem e expor sobre Jó. Então abra sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Está escrito: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde ou inutilmente teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso de 1 a 6. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Irmãos queridos, a Bíblia registra esse episódio da reunião de Deus com seus filhos, e eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que aqui essa reunião acontece nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem provoca a conversa é Deus, perguntando para ele assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E é Deus quem cutuca de novo, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém observando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda, ando muito ocupado, tenho outras prioridades.
Quem sabe um dia eu coloque os olhos nele. Mas não foi o que Satanás respondeu para Deus. Satanás respondeu para Deus assim: mas também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a família dele com a grande muralha de proteção. Os bens desse homem se multiplicam na terra. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás então insinua duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só adoram a Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que religião dá lucro, e que Jó só se aproxima de Deus porque descobriu que adorar a Deus dá dinheiro, dá lucro, promove sucesso, é o caminho da prosperidade. Mas se Deus tirar de Jó aquilo que o próprio Deus deu para Jó, esse mesmo Jó que agora adora, amanhã blasfemará. Desta maneira, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás disse: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Por que é importante ressaltar isso? Vocês se lembram que na década de 90, o Brasil foi invadido por uma torrente de livros sobre batalha espiritual. Muita daquela literatura tinha uma visão maniqueísta, ou seja, aquela tensão entre a luz e as trevas, a verdade e a mentira, o bem e o mal, Deus e o diabo, como se o diabo fosse uma espécie de páreo para Deus, como se o diabo fosse um Deus caído. Nós precisamos entender que o diabo é um anjo caído, não tem páreo para Deus. Ele manda no céu, ele manda na terra e ele manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, é o Senhor Jesus Cristo. O diabo é um ser limitado, e ele só pode agir quando Deus o permite agir, e até onde Deus o permite agir. Mas com a permissão divina, Satanás saiu da presença de Deus para fazer um verdadeiro estrago na vida de Jó. Eu queria que você conferisse o que está escrito aí no capítulo 1, versículo 3, porque aí quantifica os bens de Jó, e no final do versículo 3 há uma declaração: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Isso significa que ele era o homem mais rico do Oriente, ele era o homem mais rico daquela geração, ele era o Bill Gates da sua geração. Bom, aqui cai então um mito, não é pecado ser rico. O homem mais rico é também o homem mais piedoso. O que tem está acostumado com a crise, mas o homem rico que perde tudo, ele perde o chão. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus?
A resposta está no versículo 21. Quando Jó recebe a notícia de que está quebrado, falido, ele diz assim: eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota aqui a primeira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que o dinheiro, e ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas tem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Bom, se você tem mais de um filho, você sabe disso. Os filhos não são naturalmente unidos. Não são. Não são. Agora, quando tem dinheiro é mais complicado ainda, porque o dinheiro não tem liga, o dinheiro não tem amálgama, o dinheiro divide, o dinheiro separa. Mas está escrito aqui no capítulo 1, versículo de número 2, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Eram adultos, eram independentes, eram ricos, com certeza, mas eram amigos, eram unidos, celebravam juntos, festejavam juntos. Agora, quando você vê uma família com os filhos unidos, pode ter certeza, por trás tem um pai e tem uma mãe que investe, que ora, que aconselha, que acompanha, que exorta, que se coloca na brecha. E você nota isso no capítulo 1, versículo 5, porque diz a Bíblia neste texto que já era um pai que intercedia pelos filhos, que já era um pai que intercedia de madrugada pelos filhos, que já era um pai que intercedia continuamente pelos filhos, que já era um pai que intercedia por todos os filhos. Mas agora, no mesmo dia da falência, no mesmo dia do colapso financeiro, Jó recebe a mais trágica notícia da vida. Não foi depois de uma década, não foi depois de um ano, não foi depois de um mês, foi no mesmo dia da tragédia financeira. Jó recebe a notícia de que seus 10 filhos morreram num único acidente. Você pode imaginar o que é um pai e uma mãe levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia? Como é que ele volta de lá? Como é que ele se levanta das cinzas? Como é que ele triunfa sobre o luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que Jó se insurgiria contra o seu Criador? A resposta está no capítulo 1, versículo 20 e 21. Quando Jó recebe essa amarga notícia, diz a Bíblia que ele rasgou a sua veste, que ele raspou a sua cabeça, que ele se prostrou na cinza, que ele jogou pó sobre a sua cabeça, que ele adorou a Deus e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é, não pela bênção de Deus, mas pelo caráter de Deus. Mas aí vem o capítulo 2. Diz a Bíblia que Deus se reúne com seus filhos, e eu quero crer que são os anjos. Eu quero entender que nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece por lá de novo. E é curioso que é Deus quem cutuca outra vez, perguntando assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí, eu estou de olho, eu estou antenado, eu estou procurando uma brecha, eu estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Nem incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, as suas teses são mentirosas, as suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me serve, não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou.
Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. O nosso Deus está no trono, o nosso Deus reina, o nosso Deus governa. Até nas horas mais trágicas da nossa vida, Ele está com as rédeas em suas poderosas mãos. Nada, nem ninguém pode nos atingir sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Nós podemos afirmar com todas as veras da nossa alma: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com a permissão divina, Satanás sai dali para colocar uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Esse homem que era rico está falido. Esse homem que era pai de 10 filhos está enlutado. Agora este homem que tinha saúde está chagado. Ele vira uma carcaça humana, uma ferida aberta. O seu corpo está coberto de pele necrosada. Fístulas cheias de pus se formam em seu corpo. E diz a Bíblia que este homem precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele enegrecida. Diz a Bíblia que outras bolhas de pus vão se formando, ele tem que morder nessas bolhas de pus para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, a dor é alucinante e avassaladora. Este homem está magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado, pelas costelas em ponta. Ele é um morto-vivo, ele é uma chaga aberta, ele é uma carcaça humana. Quando a sua mulher vê esse quadro terrível, ela se revolta contra Deus e diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele responde com grandeza da alma para ela: tu falas como uma louca, nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Diz Jó 2,10 que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás, ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo, ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, versículo 11, confira comigo. E eram os amigos, os 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Diz a Bíblia que eles combinaram juntamente com o doente de Jó para consolá-lo. Versículo 12 diz que, levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó, e ergueram a voz e choraram, cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Diz o verso 13, que sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, pois viam que a sua dor era muito grande. E eu pergunto a vocês: esses homens eram amigos de Jó? E a resposta insofismável e categórica é esta: é claro que eram, claro. Você já fez alguma visita assim a alguém? 7 dias, 7 noites, calado, chorando, se condoendo de alguém? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais sombrias da sua vida? Qual o problema desses homens?
O problema desses homens é que num dado momento da vida eles começaram a fazer teologia, a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma lógica simples, cartesiana. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E eles pensaram, para Jó estar sofrendo, ele deve ter feito coisa errada. Mas deve ter feito. Mas para estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ele ficou rico porque roubou dos órfãos e das viúvas. Eles massacraram Jó, eles apunhalaram Jó, eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor. Sabe o que Jó fez? Se defendeu, se defendeu, se defendeu, se queixou muito e levantou os céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo, meu Deus? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez 34 queixas contra Deus. Sabe o que ele escutou de Deus? O silêncio total. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. Eu posso garantir a vocês nesta noite que pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu posso lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão percebendo, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Primeiro, a vida financeira. Meus irmãos, não é fácil para alguém construir um patrimônio financeiro com integridade, porque ele era um homem de Deus, com a bênção do Altíssimo, e de repente tudo ir pelo ralo. Um acidente, um problema que não se contava, uma tragédia, acaba com tudo, vai à falência. Segunda área que esse homem enfrenta problema, queridos irmãos, a área da saúde. A área da saúde. Não é fácil ficar doente. A doença nos fragiliza, a doença nos reduz à impotência, a doença mostra que nós somos frágeis vasos de barro. A doença rouba do homem a vaidade, o orgulho. A doença põe o homem no seu devido lugar, ele é 100% dependente de Deus. O dinheiro dele não resolve o problema, a ciência não resolve o problema, os recursos humanos não resolvem o problema. Chega um momento em que se esgotam os recursos da terra. Esse homem está chagado, esse homem é uma carcaça humana, esse homem é uma ferida aberta, esse homem está entregue à sua bendita e ao seu sofrimento e à sua dor. Terceira área, queridos, é a área do casamento. Preste atenção nisso. Quando Jó mais precisou de apoio da sua mulher, ela disse para ele assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Mas antes de morrer, vê se pelo menos blasfema contra Deus. A quarta área que esse homem enfrenta de crise, irmãos, é sepultar os filhos. Não é natural pai e mãe enterrar filhos, não é natural. Um médico um dia, Nelson, que enterrou um menino de 19 anos fazendo medicina, brilhante, chorando comigo, diz: pastor, eu não aceito que meu filho tenha furado a fila, eu não aceito. Não é natural pai e mãe enterrar filhos.
pois Jó não só enterra filhos, ele enterra todos eles no mesmo dia. A tragédia desabou sobre a sua cabeça. Mas a quinta área que esse homem é golpeado é a área das amizades. Aqueles que deviam ser um bálsamo na sua ferida, aqueles que deveriam vir para consolá-lo, transformam-se em vinagre nas suas feridas e tornam-se consoladores molestos. Se você percebeu, esse homem não tem mais nada para perder. Esse homem está reduzido a pó. Esse homem é abandonado. As pessoas passam por ele e praguejam, as pessoas passam e cospem, as pessoas passam perto dele e sentem náuseas. Esse homem, na verdade, está no fundo do poço. Mas quando você está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. E para cima ele olhou. E no meio da tragédia, ele arranca um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e por fim eu verei o meu Redentor. Você pode perder tudo na vida, mas você não perde Deus, porque Deus não abandona você, porque Deus não desiste de você, porque Deus assiste você na sua dor, porque Deus arranca você do buraco mais fundo da existência. Quando Jó deu esse brado de esperança, diz a Bíblia que de repente Deus rompe o silêncio. Deus começa a falar. Só que quando Deus começa a falar, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não respondeu nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus resolveu a falar, Deus fez 70 perguntas para Jó. Todas perguntas retóricas, sem qualquer chance de resposta. Como se Deus abrisse as cortinas dos céus e fosse derramando luz refulgente sobre Jó, mostrando a Jó quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão soberano ele é, quão majestoso ele é, quão magnífico ele é. Deus foi despejando em cima de Jó a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua grandeza, e foi perguntando para Jó: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Ô Jó, me explica onde está o reservatório do vento. Ô Jó, me explica como é que é o fogo a geada. E Deus foi se mostrando a Jó, e Deus foi mostrando a sua poder a Jó, a sua grandeza a Jó, o seu controle do universo a Jó. E diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, que transformaram a sua história, que podem transformar nesta noite a sua, a minha e a nossa vida nessa noite. Que verdades são essas? Elas estão escritas. Abra sua Bíblia aí, por favor, no capítulo 42 de Jó. A primeira verdade que Jó descobriu, irmãos, está aí no versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Ele reconheceu a onipotência de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler. E eu quase toda semana visito as livrarias, pelo menos as livrarias dos aeroportos. E você sabe que os livros que mais se publicam no Brasil e no mundo são livros de autoajuda. Livros que dizem para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você é fraco, que eu sou fraco, nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós viemos do pó, nós voltaremos ao pó, nós somos pó. Por exemplo, nós
nós temos fraquezas físicas. Irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo é esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. As mulheres conseguem muitas vezes, com um bom cosmético, dar uma boa melhorada. Daqui a pouquinho, uma boa cirurgia plástica ajuda bastante. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho que tem um exército acampado ao redor. Nós temos fraquezas emocionais. Irmãos, quem de nós, nas noites mais escuras da alma, já não chorou e gemeu diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Temos fraquezas morais, irmãos, fraquezas morais. Hoje nós ouvimos um sermão soleníssimo. Mas quem de nós, com gemidos no coração, já não diz: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cair nesse mesmo pecado, eu não quero mais incorrer nessa mesma transgressão? E daqui a pouquinho você se colhe cometendo o mesmo pecado. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder, porque nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser contraditório, nós somos um ser ambíguo, nós somos um ser paradoxal, há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos; o mal que não queremos, esse praticamos. Temos fraquezas, somos fracos. Mas bendito seja Deus, porque você ia poder dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem vida irrecuperável, para Ele não tem casamento sem solução, para Ele não tem família sem resposta, para Ele não tem pecador que não possa ser salvo. Ele tudo pode. A coisa mais importante para se restaurar uma família é saber quão grande é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus. E eu pergunto para você nesta noite: quem é o seu Deus? Quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão majestoso Ele é, quão soberano Ele é. Quando o profeta Isaías estava pensando sobre a grandeza de Deus, ele disse assim: o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense no Atlântico, pense no Oceano Pacífico, pense no Índico, pense no Mediterrâneo. Vá aqui no Oceano Atlântico, pega um baldinho, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Deus mede as águas na concha da sua mão. O profeta diz: o meu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, como se fossem partículas de ouro. Esse meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Esse meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Esse meu Deus é aquele que olha para as nações da terra, as superpotências da terra, e as considera como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o seu Deus. Ele tudo pode. Quem é o seu Deus? O seu Deus é autoexistente, o seu Deus é imenso, o seu Deus é infinito, o seu Deus é eterno, o seu Deus é imutável, o seu Deus é onipotente, o seu Deus é onipresente, o seu Deus é onisciente, o seu Deus é transcendente, o seu Deus é soberano, o seu Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Este é o seu Deus. Se você parar e perguntar: mas qual é o tamanho daquilo que Deus criou?
Pergunte a um astrônomo, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando total ignorância, não. É que nenhum ser humano é capaz de saber o limite último do universo. E eu posso lhe garantir que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O universo tem um limite, e no último limite do universo, o seu Deus pode dizer: isso aqui é meu, fui eu quem criei, e eu sou maior que tudo quanto eu criei. O que os cientistas afirmam categoricamente hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo, pois Deus é maior do que o universo, Deus é transcendente, nem os céus dos céus podem contê-lo. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta deles? Eu não sei. Mas eles já sabem que tem mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vai à praia um dia, enche a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão, pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, não. Diz a Bíblia que Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama, nenhuma delas venha faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro universo que nos impressiona, não, o micro também. O micro também. Se você chegar em casa hoje e pegar lá no seu quintal uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é muito mais complexa do que a cidade de Feira de Santana. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Se você chegar em casa hoje e abrir sua geladeira e pegar um ovo e quebrar aquele ovo numa frigideira, aquela gema do ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você tem mais de 60 trilhões de células vivas no seu corpo. Ele descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é o seu Pai. Ele tudo pode. Mas deixa eu ilustrar isso de uma maneira mais simples. Um pai caminhava pela rua com seu menino de 4 anos. Acho que todos vocês sabem, concordam comigo, que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada que criança. E o menino se volta para o seu pai e pergunta assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai calou-se, que não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Continuou caminhando silenciosamente. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. O pai diz: filho, olhe para cima, está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo, papai.
pai perguntou: qual o tamanho daquele avião, filho? Ah, papai, muito pequeno, estava muito longe. Aí o pai pegou o menino pelo braço, levou-o ao aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionados no pátio. O pai chegou bem perto e disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? Papai, esse é muito grande, muito grande. Aí o pai disse assim: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que impactou a vida de Jó está no versículo 2 ainda. Está escrito: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Oh, irmãos queridos, você e eu não cremos em acaso. Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em feitiço. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não temos medo de sexta-feira 13. Você e eu cremos que as mãos de Deus dirigem o nosso destino. Preste bem atenção nisso. Se algo está acontecendo com você, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seus filhos sofrer. Quando Deus permite uma prova na nossa vida, não é para nos destruir, é para tonificar as musculaturas da nossa alma. Quando Deus nos permite passar por uma prova, não é para que sairmos lá do outro lado fracos, feridos, machucados, mas para que sairmos do outro lado fortes, animados, cheios de esperança, na certeza de que Deus é vivo e real na nossa história. Então não murmure, então não se entregue à incredulidade, então não se volte contra Deus, então entenda que Deus está no controle, e que Ele está trabalhando por você e não contra você, que Ele tem um propósito glorioso, e esse propósito é transformar você à imagem do seu filho, que aprendeu pelas coisas que sofreu. O grande projeto de Deus na sua vida não é fazer você um homem rico, uma mulher rica, famoso, importante na história, para ter seu nome nas colunas sociais. O grande projeto de Deus na sua vida, determinado desde a eternidade, é transformar você à imagem do Rei da Glória, porque Deus não quer apenas levar você para a glória, Ele quer transformar você à imagem do Rei da Glória, transformar você numa pessoa parecida com Jesus. Mas a terceira coisa que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 3. Confira comigo a parte B do versículo, quando Jó diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Deixa eu lhes dar um conselho, se é que eu posso. Tira um sábado, tira um feriado, para dar uma lida no livro de Jó, mas uma lida no livro todo, não? Sentada só. Vocês vão descobrir coisas lindas. Jó fez 3 coisas nesse livro. Jó se defendeu, Jó perguntou, Jó se queixou. Quando você está sofrendo muito, ou você se cala ou você fala. E quando você fala muito. Sabe por quê? Quando ele está sofrendo, irmãos, a gente não enxerga na curva, a gente não enxerga no escuro. A gente só enxerga o que está acontecendo naquele momento, mas não enxerga o fim da linha, o projeto, o propósito, o fim da história. E aí a gente reclama, e aí a gente murmura, e a gente se queixa, e a gente lamenta, e a gente questiona, e a gente não entende o projeto maior. Quando Deus se revelou a Jó,
E ele entendeu a soberania de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, o controle de Deus, o projeto maior de Deus. Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem entender, sem saber. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que não sabe. Que quanto mais você sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então preste atenção, quando você encontra uma pessoa que parece assim, muito sabichona demais, muito entendida demais, e arrota em cima de você conhecimento demais, pode ter certeza que está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Eu fui criado na roça. E não sei se você já viu uma roça de milho madura, pronta para colher. O milho já está seco. Você colhe não com máquina, mas na mão, no muque. Você sabe qual a diferença entre uma espiga boa e um restolho? Só tem sabugo e palha. A espiga boa, quando ela está pronta para colher, ela se dobra, ela se curva. Mas o restolho não se dobra de jeito, ele fica empinadinho assim, ó. Empinadinho. Quando você encontra uma pessoa muito empinadinha assim, pode ter certeza que você está diante de um restolho. Só tem sabugo e palha. Quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você é. Quanto mais você anda com Deus, mais quebrantado você fica. Quanto mais perto de Deus, mais você se curva. Mais você precisa admitir que sabe muito pouco e precisa prosseguir em conhecer o Senhor. Quarta coisa que mudou a história de Jó. Confira comigo, está no versículo 5. Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele reconhece seu limitado conhecimento de Deus. Eu entro em crise, meus irmãos, aqui. Entro em crise. Sabe por que eu entro em crise? É muito difícil de você conciliar Jó 1:8 com Jó 42:5. Porque Jó 1:8, Deus disse acerca de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Ora, isso não é bajulação de amigo rasgador de seda. Quem está dizendo isso é Deus. E Deus não tem uma opinião a nosso respeito, não. Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem, que o próprio Deus disse que ele era o homem mais piedoso da sua geração, pode fazer uma confissão dessa? Eu te conheci só de ouvir, agora que os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Para responder essa questão, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? A pergunta é: quanto você conhece a Deus? Quanto? Eu vou ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Um dia ele viajou para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou encantado e disse: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz: pois eu também conheço o mar. Qual é a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Por exemplo, João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviar. Você sabia que a própria essência da salvação, da vida eterna, é conhecer a Deus? Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver lá 1 trilhão de anos na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Jamais haverá um dia na eternidade em que você possa dizer assim: agora eu conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Oh, queridos irmãos, prestem bem atenção nisso. A Bíblia diz que nós, quando estivermos com Ele, nos deleitando nele, amando a Ele, servindo a Ele, nós teremos um corpo de glória.
E eu vou dizer uma coisa para você: se você não gosta de trabalhar, você está muito encrencado, porque lá no céu não vão trabalhar, seus servos nos servirão. Mas sabe o que me impressiona? É que nesse corpo nosso que fica cansado, enrugado, caquético, a gente já consegue fazer tanta coisa linda. Einstein disse que nós não conseguimos usar nem 10% do nosso potencial e fazemos coisas tão fantásticas. Você já pensou o que você vai conseguir fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Já pensou nisso? Deixa eu dizer para você uma coisa: quando Jesus ressuscitou com um corpo de glória, e nós vamos ter um corpo de glória semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, diz a Bíblia. Ele entrava numa casa fechada, entrava numa casa com a porta fechada, você precisa abrir a porta. Ele saía de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus, entre nuvens, com o seu corpo de glória. E eu pergunto a você nesta noite: com que velocidade Jesus voltou para o céu? Velocidade da luz? 300.000 quilômetros por segundo? Porque se Jesus voltou para o céu com a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto a vocês: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Lá no Getsemane, Jesus disse para Pedro: guarda essa espada, Pedro, porque se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72.000 anjos. Com que velocidade eles viriam? Estalar de dedos. O que significa isso? Significa que nós vamos ser como os anjos. Não que nós não teremos um corpo, mas viveremos na mesma dimensão. Nós não estaremos sujeitos às mesmas leis que nos governam agora. Nós habitaremos novos céus e nova terra, e nós reinaremos com Ele, e nós serviremos a Ele, e nós glorificaremos a Ele, e nós nos deleitaremos nele, e nós teremos todo o gozo nele, e nós conheceremos a Ele, e jamais haverá um dia na eternidade em que eu possa dizer: agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer. Agora eu entendo, João, eu só estou arranhando a superfície, Senhor. Eu só estou arranhando a superfície. Tem muitos de nós, irmãos, que pensam que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Você está ficando maluca, menina? Não, cara. Falei: então me explica esse negócio aí, por que você está falando isso? Ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, eu não aguento essa vida inteira não, que é coisa nova para a minha vida. Oh, meus irmãos, conforme nós cantamos, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a história de Jó está no versículo 6, confira comigo. Ele diz assim: por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Oh irmãos, Nelson Navarro disse algo hoje aqui, e tinha algumas pessoas aqui no altar ajoelhadas, e a maioria de nós não estava aqui ajoelhada. Mas a diferença do que estava ajoelhado e do que não estava, não tem diferença nenhuma. Todos nós somos absolutamente iguais. A pessoa mais piedosa que está nesse templo nesta noite precisa botar o rosto no chão, dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, ai de mim. Porque às vezes fica chocado com a confissão de Jó: meu Deus, como é que eu, mais piedoso, vou fazer uma confissão dessa? Eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza. Porque essa confissão fica bonita na vida ou na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto, mas na vida do homem mais piedoso, como é que eu explico isso? O ponto é o seguinte, irmão: quem mais confessa e chora pelos seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam.
Quem está longe de Deus nem sabe que está pecando, nem reconhece o seu pecado, não se entristece pelo seu pecado, não confessa o seu pecado, não abandona o seu pecado. Mas quando você chega perto de Deus, que é santo, 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 aí você vê a malignidade do seu pecado. Eu estava pregando no Hospital Cruz Azul em São Paulo, e a capelã me procurou e disse: Hernandes, nós enfrentamos um drama essa semana aqui. Eu falei: o que foi? Ela me disse: chegou uma moça com a hemorragia severa, acompanhada dos pais. Quando o médico a examinou, o médico disse: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou, disse: doutor, o senhor está enganado. Eu não estava grávida. Os pais disseram: o senhor está enganado, doutor, nossa filha não estava grávida não. E o médico, entendendo a trama por trás, radicalizou, pois ela acabou de ter um bebê, e me traga o bebê, senão denuncio o caso à polícia. Meia hora depois, chegou um bebê morto, dentro de uma caixa de isopor. Nenhum sinal de arrependimento na moça, nenhum sinal de tristeza ou dor, ou culpa nos pais. Sabem por quê? Quem está longe de Deus nem reconhece o seu pecado. Mas se você anda com Deus, você se abomina no pó e na cinza. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Deus ordenou que estivesse registrado o versículo 10. Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Já parou para perguntar por que isso? Por que Deus restaurou a sorte dele quando ele orava pelos seus amigos? Eu vou lhe fazer uma pergunta muito simples. Como é que você reage quando as pessoas falam mal de você? Ou você já chegou naquele estágio da vida espiritual que ninguém mais fala mal de você? Você fica feliz? Você sai pulando de alegria e glória a Deus, estão falando mal de mim, que delícia que é esse negócio. É assim que você reage? Absolutamente não. O que você pensa que Jó sentiu quando os seus amigos disseram para ele assim: você é um ladrão, você é um adúltero, você é um louco, Deus matou seus filhos porque você é louco, você ficou rico porque você foi desonesto, corrupto, roubando os órfãos das viúvas. O que vocês acham que Jó sentiu? Diz a Bíblia que ele se defendeu. Se defendeu. Quem se defende sabe o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, ressentimento, tristeza, angústia. Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Ô Jó, você quer ser curado, meu filho? Saia desse campo da defesa, entre na brecha da intercessão, porque enquanto você se defende, tem mágoa no seu coração. Ou você não consegue ter mágoa no coração quando você começa a orar por uma pessoa, você não consegue orar por alguém e ter mágoa dela ao mesmo tempo. E quando Jó deixou de se defender para orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Em nome de Jesus, pare de se defender. Quem defende você é Deus. Ande com Deus e Deus defenderá você. Espreme o pus da sua alma e acabe com esse negócio de ter mágoa do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu sogro, da sua sogra, do seu vizinho, do seu amigo, da pessoa que trabalha com você. Para com isso, comece a orar por essa pessoa e Deus vai restaurar a sua sorte. Se vocês notaram, Deus restaura exatamente as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida de Jó. A primeira área que Deus restaurou está no versículo 16, a saúde dele. Ele passou a ter mais 140 anos, filhos, viu até a 3ª e 4ª geração, e eu acho que não ficou nem sequela nem cicatriz. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Deus está aqui. Amém. E Ele é o Deus que cura. Talvez você tenha hoje uma sentença da medicina, talvez você tenha uma cirurgia grave para fazer, talvez você tenha um diagnóstico sombrio aí sobre a sua saúde, pois Deus é Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Se Ele quiser, tem jeito.
segunda área que Deus restaurou, meus irmãos, foi a área financeira. Confira o versículo 12. Se você comparar capítulo 1, versículo 3 com 42, 12, Deus deu tudo em dobro para ele. Se ele já era o mais rico, agora ele é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que Deus está aqui, Ele é o Deus da restituição. Ele pode pegar um empresário quebrado e falido e levantá-lo. Ele pode pegar alguém que está desempregado e colocá-lo numa posição de destaque. Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele é o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades. Está no versículo 8. Eu acho isso maravilhoso, porque chegou um momento que Deus disse para os amigos de Jó o seguinte: vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês. Pois bem, vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para que aquele homem que vocês criticaram ore por vocês, porque eu vou escutar a oração daquele homem, e quando aquele homem orar por vocês, eu vou restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Eu vou falar uma frase aqui hoje. Se vocês esquecerem o que eu falei, mas lembrar dessa frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuide bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Quando você anda com Deus, Deus defende você, e as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E aqui, Nelson, me permita pensar um pouquinho com a cabeça de um brasileiro. Pense comigo se Jó fosse um brasileiro, dentro da nossa cultura. Quando ele estava quebrado, falido, passando uma magrela, a mulher dele olhou para ele e disse assim: morre, homem, morre. Agora o Jó está curado, agora o Jó está rico, agora o Jó está no topo da pirâmide. O que vocês acham que ele falaria para ela? Morre, mulher, morre. Ou ele disse: a fila andou, minha filha, a fila andou, estou noutra. Só que Deus não faz a sua obra pela metade. Deus restaura completamente. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus cura e fecha feridas. Deus traz amor, Deus derrama perdão, Deus derrama condições de recomeçar uma vida nova na presença dEle. Com Deus não tem casamento sem solução. Para Deus tudo é possível. Há pouco tempo uma mulher chegou para mim e disse assim: pastor Hernandes, eu estou me divorciando. Eu tomei um susto, olhei bem para ela e disse: como é que é o negócio? Eu estou me divorciando. E eu perguntei para ela: mas por quê? E ela me fuzilou com o olhar e diz assim: secou. Entendeu? Secou. Está claro ou precisa botar legenda? Eu olhei para ela assim e perguntei: secou, minha filha? Ué, mas então tem jeito? Ela regalou os olhos. Jeito como? Você não leu na Bíblia lá que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus faz florescer até o que está seco. Ela me fuzilou com o olhar e disse: pastor, o senhor endoidou, o senhor perdeu o juízo. Estou falando para o senhor que morreu. Entendeu agora? Morreu. Eu falei: morreu, filha? Pô, mas então tem esperança? Você já não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois ele ressuscita o que está morto aí no seu coração. Ela balançou a cabeça para o senhor: não está entendendo nada. Eu estou dizendo para o senhor que acabou. Acabou, entendeu agora? Acabou. Eu falei: acabou, filha? Mas então tem jeito? Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência até as coisas que não existem? Pois ele pode trazer existência até o que não tem nem mais. Eu disse para você: não vai divorciar esse mês não, você vai orar comigo no mês, depois você volta aqui e vamos conversar. Depois de um mês ela voltou. Ela disse: pastor, acabou a vontade de divorciar.
Deus está restaurando os meus sonhos, Deus está restaurando meus sentimentos, Deus está restaurando o meu casamento, porque com Deus tem jeito, com Deus tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Está escrito no versículo 13 que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Aí talvez você pergunte, mamãe, então não foi tudo em dobro? Porque se ele tinha 10 e Deus deu tudo em dobro, ele devia ter 20 agora. Como é que eu entendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando morre um boi lá no pasto, você perdeu um boi. Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho, um amigo se aproxima e disse: meus pêsames, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E o pai disse: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Pois eu sei onde meu filho está, eu sei com quem meu filho está. Meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe qual era a intenção de Satanás com Jó? Era afastar Jó de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós servimos! Que maravilhoso Deus nós servimos! Que Deus precioso nós temos! A nossa vida está nas mãos dele. A nossa casa está nas mãos dele. O nosso casamento está nas mãos dele. Os nossos filhos estão nas mãos dele. A nossa vida está nas mãos dele. A ele tributamos a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos.